amigas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo, amigas, puxa sua cadeira e senta aqui comigo, porque eu vou contar pra vocês como eu saí desse corpo pra esse corpo em apenas 3 meses. Sem dieta maluca, sem nada mirabolante, só o básico que funcionou. Bora lá. Eu tive uma filha, né, em 2023. Eu tive uma filha e aí meu corpo voltou legal. Eu vou deixar algumas fotos primeiro de como era meu corpo antes de emagrecer. Eu já gostava de treinar. Desde 2021 que eu treino, então eu sempre fui uma pessoa ativa. Mas aí eu engravidei. E aí, durante a gravidez, eu fazia caminhada, eu me alimentava bem. Então, quando eu voltei, quando eu tive ela, meu corpo voltou legal. Depois de 4 meses, eu descobri que eu estava grávida novamente. E aí eu continuei por 2 meses na academia e depois parei. Depois eu fazia assim caminhada raramente, eu fazia, e também minha alimentação não era boa, não era tão ruim assim. Mas aí eu tive minha filha e eu parei de treinar. Só que aí quando eu voltei, meu corpo voltou legal, né? Eu não sei se eu tenho alguma foto de quando eu voltei, mas se eu tiver eu coloco aqui pra vocês. Agora em janeiro. E aí eu não entrei pra academia. Eu voltei pra academia em maio, só que aí eu tive que parar, porque minha filha era assim, mama, então chorava, não ficava com ninguém. E eu acabei saindo, não indo mais pra academia. E aí depois eu ficava treinando em casa, né? Mas assim, amigas, a minha segunda gravidez, depois que eu tive ela, foi um pouquinho mais difícil, porque ela não era que nem a primeira, sabe? Ela chorava bastante. Acho que também porque ela mamava, aí não ficava com ninguém, e aí cólicas, sabe? Misturou tudo. Outro bebê, que minha primeira filha tinha 1 ano e poucos meses. Então foi tudo um caos. E eu fazia o quê? Descontava todos os meus sentimentos na bendita comida, né? E aí, quando eu tive ela, meu corpo voltou legal também, amigas. Eu não fiquei gorda, não fiquei nada, voltou legal também. Só que aí o problema foi que eu fiquei descontando meus sentimentos na comida, e esse foi o problema. Eu comia desesperadamente, eu ficava triste, eu ficava beliscando o dia inteiro. Então, isso acabou me fazendo engordar bastante. Aí quando foi em setembro do ano passado, né, dia 6 de setembro, eu voltei pra academia, fazendo os meus treinos que eu fiz a avaliação com a personal em maio, e acabei não indo, né? E aí eu continuei fazendo os treinos dela. Pronto, entrei em setembro, até hoje eu estou na academia, né? A primeira coisa que você tem que fazer é decidir mudar, amigas. Porque assim não adianta nada você só, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Mas não se levantar do sofá e fazer alguma coisa a respeito. Porque eu ficava me olhando no espelho, eu chorava. Algumas pessoas diziam que eu tinha engordado depois que tive minha bebê, e eu chorava. Eu me olhava no espelho, tava horrível, a papada aqui enorme. Mas tudo mudou quando eu fiz o quê? Levantei, criei vergonha, paguei a academia, fui. E comecei a treinar, comecei a me alimentar melhor. Então você que tem que resolver fazer isso, você que tem que decidir mudar, né? Também eu sei que muitas pessoas não têm tempo, né? E também não têm condições de estar pagando a academia. E faz que nem eu falei pra vocês aqui, né? Que eu treinava em casa quando eu não conseguia ir por causa da minha bebê. E mesmo assim, até hoje em dia, eu treino meio-dia, quando o meu esposo vem pra casa almoçar, eu vou treinar, e assim, no máximo, tem dias que o máximo que eu tenho pra treinar é 1h30, tem dias que é meia hora. E mesmo assim eu tô lá fazendo, porque não importa se é meia hora, 1 hora, 2 horas, pelo menos vai e faça, porque melhor que nada. Então, toma essa sua atitude de querer mudar e não ficar só se vitimizando e ficar dizendo, eu tenho que treinar, tenho que entrar na academia e só ficar adiando para amanhã. A próxima coisa que eu comecei a fazer, na verdade eu já costumava beber bastante água, mas eu comecei a beber mais ainda. Hoje em dia eu bebo cerca de 3 litros de água por dia, mas você vai de acordo com o seu tempo, né? Porque assim, não adianta nada você ser uma pessoa que não bebe quase nada de água e já começar a beber 3 litros de água por dia. Então respeite o seu corpo e comece aos poucos, tá? Tanto no treino, tanto no beber água, tanto no evitar comer besteira, tudo aos poucos e respeitando o seu tempo. Eu já era uma pessoa que gostava de beber água e eu comecei a ingerir mais água ainda. Isso é muito bom para o nosso corpo, né? Nada em excesso, na verdade, então você tem que beber moderadamente também e não beber tanta água em excesso, porque nada em excesso faz bem, né, pra gente. Então, mas beber água, gente, é vida. Beba água, hidrata o cabelo, hidrata a unha, hidrata o seu corpo inteiro. Principalmente água em jejum. Eu tenho esse costume, na verdade, confesso pra vocês que eu não gosto tanto de beber água em jejum, porque me dá uma ânsia,
mas eu tô ali bebendo todos os dias porque eu sei que faz bem pro corpo. Então assim que você acordar, pega um copinho pequeno, 500 ml, e bota pra dentro do seu corpo, que vai fazer muito bem pro seu corpo. A segunda coisa que eu fiz foi parar de beliscar durante o dia. Eu tenho um horário para minhas refeições, então assim, minhas refeições são café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Então, eu parei de beliscar. Assim, não é fácil, porque como eu falei, eu descontava minhas emoções na comida e eu toda hora tava querendo comer alguma coisa, né? Mas, assim, lembra da primeira coisa que eu falei? Beber água, beber bastante água. Então, me ajudou bastante a não ficar beliscando coisas durante o dia. Por quê? Uma coisa puxa a outra, amigos. Eu tô falando. Assim, você tá bebendo água sempre, você vai estar lá com a sua barriguinha cheia de água. Então, você não vai estar com aquela vontade de comer, né? Então, assim, toda vez que eu sinto também vontade de beliscar alguma coisa, eu vou lá e bebo água. Então, ajuda bastante a você não ficar beliscando durante o dia. Então, beba bastante água, que vai ajudar nessa coisa de não ficar beliscando durante o dia, né? Porque aí você vai estar com a sua barriga cheia e não vai querer comer outra coisa. Eu sempre começo, né, o meu café da manhã com proteína. Coloco ovo no meu café da manhã todos os dias. Raramente não tem ovo. Então, eu começo o café da manhã reforçado. Meu lanche da manhã era uma fruta, almoço, lanche da tarde outra fruta e janta. Mas assim, eu comia fruta porque eu já ficava saciada, sabe? Então, se você não fica, tem opções de lanches que são baixos em calorias para você ingerir, você pesquisar aí, você acha. E a próxima coisa que eu comecei a fazer foi ingerir alimentos que ajudem no processo de emagrecimento, alimentos que têm baixa caloria e que lhe dá muita saciedade. Por exemplo, melancia, melão, abacaxi, morango, uva. Então eu comecei a consumir alimentos que me deixam saciada e que têm baixa caloria. E um dos principais, né, que é importante que você faça se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa, o que for, é musculação. Então eu meti o louco, sabe? Então eu tava fazendo musculação todos os dias. Às vezes até dia de domingo eu tava indo. Eu tava fazendo musculação todos os dias, porque eu tava com aquele objetivo, sabe? De ficar magra até o fim do ano. E eu fiquei, tá vendo? Então eu tava com aquele objetivo e eu tava indo treinar todos os dias. Às vezes eu não ia de domingo, porque, né, tava aquela preguicinha, mas eu tava lá. Pelo menos 6 vezes na semana eu tava treinando. Então faça musculação. Por quê? Você pode emagrecer sem fazer musculação, mas o que acontece? Musculação deixa o seu corpo mais definido. Se você tem... Não era o meu caso, eu não estava com tanta gordura. Mas uma pessoa que tem muita gordura, fazer musculação ajuda bastante para não ficar flácida. Os músculos ficam ali definidozinhos e assim é muito bom. Mas se você quiser também fazer outro tipo de atividade física, você pode fazer, mas musculação, amigas, é muito bom. A outra coisa que eu comecei a fazer também, né, é cardio. Eu tava fazendo cardio todo santo dia. E assim, não era cardio, tô aqui caminhando na esteira. Não, eu corria na esteira, escada. Eu aumentava na escada, bicicleta. Eu não gostava muito de fazer bicicleta, mas às vezes eu fazia, mas eu mudei mais pra fazer escada. Só que assim, amigas, como eu falei, respeitem o seu corpo, respeitem o seu tempo. Quando eu comecei a escada, eu não comecei já fazendo rápido, eu fui aumentando aos poucos, tá? Então, eu sempre respeitei o meu corpo, né? Acima de tudo. Comecem aos pouquinhos. Se você quer fazer esteira, se você nunca fez, comece andando e aí você vai correndo alguns segundos e vai começando a correr aos poucos, né? Mas assim, eu tô falando do meu caso, tá? Mas eu vou sempre reforçar aqui pra vocês respeitarem o corpo de vocês e o tempo de vocês. Eu corria na esteira, porque eu já fazia, então eu já corria na rua, né? Então eu corria na esteira, fazia escada e corria também na rua. Tanto que eu participava até de corridas. Eu não tô participando de nenhuma agora porque não tá tendo. Mas eu corria na rua, enfim, eu fiz cardio intenso, musculação intensa, aumentava o peso na academia, progressão de carga. Eu fazia o quê? Chegava no exercício, botava o peso. Se eu conseguir fazer 12 repetições, eu aumentava até conseguir fazer 8. Eu consegui fazer 8, então eu aumentava
e fazia 6, então eu ficava naquele peso até conseguir fazer 8. Quando eu chegava em 8, eu aumentava o peso. Então, acho que vocês entenderam. O cardio é essencial, porque você vai estar ali gastando suas calorias e emagrecimento é o quê? Gastar calorias. A próxima coisa que eu fiz foi o quê? Consumir menos calorias do que eu gasto. Déficit calórico, que é você consumir menos calorias do que você gasta. E aí, o que é que eu fiz, amigas? Vou contar pra vocês. Uma pessoa que não estava tendo condições de ir pra nutricionista, o que é que eu fiz? Eu cheguei no Google e coloquei lá, contar calorias. E fui no site e coloquei minhas informações, né? Minha idade, meu peso, minha meta, que era perder gordura. E aí, deram lá para eu consumir 1.700 calorias. Comecei a consumir 1.700 calorias. Se você tem condição de ir nutricionista, vá, porque ele vai medir você inteiro, o seu corpo, sua gordura, e aí vai lhe dar certinho as calorias que você tem que ingerir. Mas aí eu tinha uma base, pelo menos, né, de quantas calorias eu tinha que ingerir no dia, que era 1.700. Então eu comecei a consumir essas calorias. E aí, pra quem tá começando assim, é uma base muito boa. E aí eu baixei o aplicativo MyFitnessPal, que ele é muito bom para você registrar as suas refeições, porque aí você vê certinho se você tá batendo nessas calorias ou se você tá passando dessas calorias. Então você coloca suas metas, né, seu peso, suas informações e coloca lá quantas calorias você quer ingerir no dia. E aí você vai, diário, tem lá. Aí você vai adicionar suas refeições, os alimentos, e aí mostra até a quantidade de carboidrato, proteína, gordura que tem nos alimentos que você está consumindo, e no fim do dia você vê o tanto que você consumiu. E é muito bom para você ter uma base, né, de quanto você está ingerindo. Se eu posso lhe dar uma dica, compre uma balança, porque é muito bom para você estar lá pesando os seus alimentos. Assim, muitas pessoas dizem, ai meu Deus do céu, que negócio de louco ficar medindo comida. Amiga, se você tem uma meta e quer chegar nela, não é disso, é você estar lá no seu objetivo. Então, pese sua comida, coloque no aplicativo. E aí, amigas, quando chegou em novembro, eu decidi meter o louco mesmo. E aí, fiquei um mês sem açúcar. Tirei açúcar do café, não comi nenhuma besteira. Eu fiquei um mês só consumindo alimentos limpos. Uma vez que eu comi umas frituras, que foi no aniversário da minha mãe, da minha irmã, que foi no mesmo dia, tá? E aí eu comi algumas coxinhas, mas só isso. E não comi mais nada. E assim, foi uma coisa que eu gostei bastante de ter feito, foi tirar do açúcar da minha vida. Mas eu voltei a consumir, tô querendo tirar novamente. E a última coisa que eu fiz foi parar de consumir besteiras, amigas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de comer besteiras. Sabe aquelas bolachas recheadas? Eu amo, mas é a pior coisa que você pode comer, né? Mas eu amo aquelas bolachas recheadas. Mas eu tive que parar de consumir se eu queria chegar no meu objetivo. Então eu parei, cortei fritura. Mas assim, se você é uma pessoa que consome muito, é uma coisa que eu falo, comece aos poucos. Se você é uma pessoa que consome muito, vai cortando aos poucos, vai adicionando legumes no seu almoço. E assim, aos pouquinhos, você vai estar tirando as besteiras da sua vida, da sua alimentação. E aí, cortei, né? E quando foi em novembro, eu decidi meter o louco e tirar todo o açúcar, tudo. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, agora, quando eu voltei a consumir açúcar, essas besteiras, a pessoa sente diferença no corpo, no intestino, em tudo, você sente diferença. Vamos conversar. Teve um dia que eu tava na academia e aí eu vi uma querida falando o seguinte: não consigo parar de comer besteira porque o meu paladar é infantil. Minha filha, você tem mais de 20 anos, você não é criança. Você sabe que você tem que comer legumes, você sabe que você tem que comer frutas, você sabe que salsicha, salame faz mal para a sua saúde e você vai continuar fazendo só porque você está dizendo que tem um paladar infantil. A gente sabe controlar as nossas vontades. Sim, tudo bem, eu até mesmo tinha essa compulsividade de estar comendo, descontando os meus sentimentos na comida. Eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade, mas tudo tá aqui, amigas, na sua mente. Você tem que moldar a sua mente. Você tem que se privar. Eu sei que vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas você vai ter que fazer esse sacrifício. Eu não digo que não é nem sacrifício, porque é um favor que você vai estar fazendo ao seu corpo. A gente tem que parar pra perceber que a gente já é adulto. A gente sabe o que é bom pra gente e o que a gente sabe o que não é bom. Então, ou você faz alguma coisa pra mudar, ou você fica aí nessa vida. Vai
continuar desse mesmo jeito. Como às vezes um docinho, como às vezes alguma coisa, um bolo, uma pizza, mas come saudável também, faz um exercício, faz um cardiozinho, tudo é equilíbrio. Eu quis cortar o açúcar por um mês de vez porque foi minha escolha, mas eu tava ali, antes disso de cortar, eu comia às vezes uma besteirinha, uma pizza no final de semana, mas assim, tudo com moderação. Então a gente tem que, colocar aqui na mente, eu sou adulta, eu sei que isso vai me fazer mal, vai me trazer doenças lá na frente. Então eu vou começar a me alimentar. Coloca um tomatezinho no seu prato, coloca um alface, coloca uma cenoura, alguma coisa que você gosta. Eu não gosto de nenhum legume. Aí fica difícil, porque ou você aprende a gostar ou você não come. Fica aí, gordo então, sem saúde. Porque às vezes a pessoa pensa também só pelo corpo, né? Mas também é pela saúde da gente, porque um corpo saudável. Amigas, meu sonho é chegar na velhice e ter uma qualidade de vida boa, de eu conseguir me abaixar, de eu conseguir brincar com os meus netos, uma qualidade de vida boa, não ficar presa numa cama. Eu penso no meu corpo, de ficar linda, maravilhosa, né, shapeada, mas eu também penso na minha qualidade de vida e na minha saúde, né, amigas? É muito importante. Saúde é uma coisa que, quando a gente perde, a gente sente falta. Então, assim, se cuidem, se alimentem bem, bebam água, comam fruta uma vez no dia pelo menos, vai ajudar bastante no seu corpo. Comam alguns legumes, alguns vegetais. Então foi basicamente isso, amigas. Vocês podem ver que não foi nada mirabolante. Muitas pessoas, eu vou falar mesmo, tem preguiça de fazer o básico porque vai ser difícil. Aí opta por tomar remédio, por fazer essas coisas. Porque se você fizer o básico, você já consegue um resultado muito bom. É porque assim, muitas vezes as pessoas querem resultados rápidos, né? Um mês, eu não tô vendo resultado, eu vou sair da academia. Não é assim. Tem que ter constância, sempre tá indo. No mínimo, treine 3 vezes no mínimo na semana. Eu não tenho tempo. 3 vezes na semana. Pega sábado e domingo, vai treinar. Tem academia que abre dia domingo, a minha abre. Tem outros que não abrem, né? Então pega assim, vê um tempo, se você não consegue sair, treina em casa. Eu vejo tantas meninas aqui no Instagram, no TikTok, que tem bons resultados treinando em casa. Então assim, é tudo você adapta na sua rotina. É isso, amigas, faz isso. Faz isso, muda a tua alimentação, começa a treinar, faz cardio, vai correr na rua, não precisa nem ir pra academia, não tenho condição de pagar academia. Corre na rua, a rua é grátis, né? Só as corridas que a pessoa paga pra ir. Mas a praça é grátis, vai correr, vai caminhar, movimente o seu corpo, isso aqui é um favor que você tá fazendo ao seu corpo. É um favor, sabe? O seu eu do futuro pode ser o seu eu de daqui a um ano, ele vai lhe agradecer, porque daqui a um ano você vai estar melhor fisicamente. Sua saúde vai estar melhor. Não tem desculpa, amigas. Levanta do sofá, eu tô aqui para lhe ajudar. Faz isso que eu fiz. Espero que esse vídeo ajude vocês. Coloca essas coisas em prática. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Me segue lá no Instagram pra gente se incentivar juntas, né? A buscar uma nova versão. Uma versão mais saudável, mais produtiva. É isso, amigas. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e até o próximo vídeo.